A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta manhã de sábado, dia de descanso, dia de adoração a Deus. Hoje, 4/7 do ano de 2020. Neste momento, nós iniciamos o nosso culto de adoração a Deus, a palavra do Senhor nesta oportunidade. E eu quero convidar você, meu amado irmão e irmã, a compartilhar esta transmissão, esta live com a sua família, com seus amigos. Mande uma mensagem para eles dizendo que iniciou a mensagem da palavra de Deus, e neste momento, nesta oportunidade, nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13, onde o escritor sagrado, o redator do texto nos traz a seguinte informação para a nossa vida, para a vida da igreja, enquanto nós, como igreja de Cristo, não estamos imunes a enfrentar as lutas, as dificuldades. Mas Jesus Cristo, o Senhor da igreja, diz para nós que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E que neste mundo nós o passaríamos por aflições, nós enfrentaríamos dificuldades, enfrentaríamos coisas terríveis. E eu e você, meu amado irmão e irmã, nós precisamos a cada dia aprender com o Senhor Jesus Cristo as dificuldades. A proposta da palavra de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, para a igreja de Cristo, não é simplesmente estar sentado ou estar vivendo em uma redoma de vidro, numa sala com ar-condicionado, sem ter a ciência e o conhecimento daquilo que enfrentamos lá fora. Neste mundo timbrado pela dor, marcado pelo sofrimento, marcado pela desigualdade, marcado pela perseguição religiosa, tanto física quanto através de leis, tanto sendo hostilizado por este ou por aquela pessoa. Você e eu enfrentamos estas lutas e por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus e fazermos esta observação, fazer esta leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Jesus Cristo disse para nós que neste tempo o evangelho do reino seria pregado, em meio às dificuldades, em meio à perseguição, o evangelho seria pregado. E é um momento onde você e eu, meu amado irmão e irmã, neste momento de isolamento, nós aprendemos e nós devemos ser cristãos, servos de Cristo, onde quer que esteja, onde quer que nós chegarmos, nós devemos ser este servo do Senhor. E não simplesmente ter o costume de ir à igreja 2 ou 3 vezes na semana e não lermos a Bíblia, não orar, não cantar, não adorar a Deus. O tempo de nós cantar, o tempo de adorar, nós, a igreja, que sou eu, que é você, individualmente chegou. Depois desta pequena introdução, nós vamos compartilhar a leitura da palavra de Deus. Números, capítulo 13, versículo 27 ao 33, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 26. Então, eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá que lá vive é poderoso, e as suas cidades são fortificadas,
e muito grande. Também vimos os descendentes de Anak, os amalequitas, vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, pois é certo que o venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, e diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Meu amado irmão e irmã, depois desta leitura da palavra de Deus, eu quero convidar você para juntos fazermos uma oração ao Senhor, pedindo a bênção do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nesta oportunidade. Então, oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, Tu, ó Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, e que o Senhor, meu Deus, olhe para cada um de nós, nos ajude. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Mas também, meu Deus, nós podemos e devemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e fazermos a oração dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem abençoado a nossa casa, tem abençoado a nossa família, e creio, meu Deus, que da mesma forma o Senhor tem guardado e abençoado a família de cada um que nos assiste nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Nos abençoa para a glória e para o louvor do Teu nome, é o que eu te peço agora e sempre. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos começar a nossa mensagem a compartilhar da palavra de Deus nesta manhã de sábado, neste texto bíblico, e nós vamos dar um tema para a nossa mensagem, que é identificando os gigantes da vida. E nesse texto bíblico, meus amados irmãos e irmãs, você que tem o esclarecimento e as informações da Bíblia Sagrada, dos relatos históricos do povo de Israel, do povo de Deus, nesse texto, meu amado irmão e irmã, nós encontramos Israel, o povo de Israel na saída do Egito, na caminhada para a terra prometida, e nesta oportunidade, meus irmãos, o líder do povo, Moisés, juntamente com o seu irmão Arão, eles selecionam, escolhem 12 homens para espiar a terra e fazer uma investigação da terra onde Deus tinha mandado que eles fossem, para onde eles iriam e que conquistariam. E nesta oportunidade, Deus envia esse grupo de homens, e dentro deste grupo de homens nós identificamos, e a Bíblia nos identifica de forma brilhante, Josué e Caleb. E eles vão e observam a terra. O texto que nós fizemos a leitura nos diz que eles percorrem toda a terra e voltam e trazem um relatório para os líderes, Moisés e Arão. E nesta volta, neste relatório que é dado, eles vão dizer para Moisés e Arão que as cidades, que as terras, que o povo que vive lá é grande. Os amalequitas vivem numa região, no Neguebe.
os hititas, os jebuseus vivem na região das montanhas, os cananeus vivem perto, junto ao Rio Jordão e ao Mar da Galileia. Mas o que nos chama a nossa atenção nesta oportunidade, meus irmãos e irmãs, como um tema que nós trouxemos e propomos para vocês nesta manhã, é que a vida, não é um mar de rosa, como eu disse lá no início, na introdução, no chamamento para você nesta manhã. Mas a vida, ela enfrenta as dificuldades. Quando Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel, para tirar do Egito, Deus tinha falado para Moisés que eles chegariam à terra que manaria leite e mel. Mas Deus também tinha falado para Moisés que este povo aqui do texto, os hititas, os amalequitas, os jebuseus, os cananeus, os amorreus, viviam naquela terra. E eles o precisariam conquistá-lo. E estes homens que foram tirados do Egito, resgatados pela boa mão e poderosa de Deus, eles presenciaram, meus irmãos e irmãs, as pragas no Egito, a mão de Deus sendo usada, a poderosa mão de Deus, para trazer as pragas e mostrar para os egípcios o quão grande é poderoso o meu Deus, o teu Deus. E eles viram tudo isso, mas mesmo assim eles decidiram e trazer um relatório negativo, dizendo: não, nós não podemos conquistar esta terra. Mas a mão de Deus estava sobre eles. E nós somos convidados, meus irmãos, a identificar as dificuldades, a identificar os gigantes que se levantam à nossa frente. E muitas das vezes, esses gigantes que se levantam contra nós, tentam nos fazer recuar, tentam fazer a nossa fé minar, diminuir a nossa fé em Deus. E o povo pelos quais Deus tinha tirado do Egito deveriam tão somente confiar e obedecer a palavra de Deus, obedecer o comando dado por Moisés ao povo e obedecer a Deus. E muitas das vezes nós, irmãos e irmãs, somos levados também a não confiar plenamente em Deus. Somos levados a não confiar na sua palavra. Muitas das vezes nós somos levados a não ter a certeza de que o Senhor está conosco. Quando Deus tira este povo do Egito, leva caminhando pelo deserto, que chega às margens do Mar Vermelho para atravessar, o povo reclama em Moisés, ora a Deus, Deus disse para Moisés: tão somente diga para o povo marchar. Mas o texto que nós fizemos a leitura, que é o texto em que os espias, os investigadores da terra voltam, eles se acovardam diante da situação, diante dos gigantes da terra. Muitos preferiram, mas não voltaram, mas eles preferiram voltar para o Egito. Você que conhece a palavra de Deus, que tem lido estes livros, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, você vai entender, você vai perceber que o povo em vários momentos falaram para Moisés: será que não tinha sepulcro no Egito? Para que trouxesse para nós perecer este deserto. No Egito tinha comida a fartar e nós aqui passando fome. No Egito tinha água à vontade e aqui a água que tem é amarga. Nós estamos fartos deste maná, desta comida. Eles reclamaram por diversas vezes. Eles queriam voltar. Mas quando Deus está numa empreitada, numa caminhada, eles estavam caminhando para a terra que o texto diz para nós, onde manaria leite e mel, alimento, fartura, sustância, sustento.
E a igreja de Cristo, que é eu e você, nós caminhamos não para uma Canaã terrestre, mas nós caminhamos para a Canaã celestial. Mas nesta caminhada, irmãos, nós precisamos identificar os gigantes que se levantam à nossa frente. Em nossa caminhada, a nossa vida, no caminhar que temos, na nossa vida cristã, no nosso viver diário, que nós não podemos separar a vida cristã e o nosso trabalho. A nossa vida é cristã todos os dias. A nossa caminhada para a Nova Jerusalém, para Canaã celestial, deve estar na perfeita vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E nessa caminhada nós vamos nos deparar com os gigantes. Mas uma certeza nós temos, meus amados irmãos e irmãs, pela fé em Cristo Jesus, no poder de Cristo, nós o venceremos. Mas a vitória não será nossa, a vitória será de Cristo, porque Ele vence por nós e Ele já venceu por nós. A vitória sobre os gigantes da vida só é possível no poder e na graça de Deus. Então, meu amado irmão e irmã, em primeiro lugar, identifique qual é o gigante da tua vida. Você é convidado, você é desafiado, você é convocado a identificar qual é o gigante da tua vida. O primeiro registro, meus amados irmãos, a título de informação, sobre os gigantes na terra, está lá em Gênesis capítulo 6. Ora, naqueles dias, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A origem deles deu o nascimento destes gigantes, lá registrado lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, no início, no livro da criação, nos dá que estes tiveram união, os filhos de Deus, os filhos os justos tiveram esta união, e daí descenderam. Mas, cedo ou mais tarde, a Bíblia diz para nós que aquilo que é semeado na carne causa ruína e destruição. Está lá em Gálatas capítulo 6. Então, estes gigantes que nasceram, tornou-se um problema, tornou-se uma grande oposição ao povo de Deus. É um relato dos gigantes, dos homens grandes. No período de dilúvio eles foram exterminados, mas a maldade no coração do homem continua. O homem afastado de Cristo, a mulher afastada de Cristo, o ser humano sem Jesus Cristo, ele tem a maldade no coração. E em razão disso, uma geração de gigantes surgiu na terra muitos anos depois de Noé. E em todos os registros do Antigo Testamento, eles aparecem como os opositores do povo de Deus. Mas a pergunta nesta primeira parte que eu fiz para você foi: identifique o gigante da tua vida. Talvez, meu amado irmão e irmã, o opositor da tua vida espiritual, da tua caminhada com Cristo, não é o homem literal, não é a mulher literalmente falando, mas é os prazeres deste mundo que se levanta à tua frente, as ofertas que vêm, que é te oferecida. Mas esta oposição ao povo de Deus sempre existiu e sempre vai existir. A Bíblia diz que aquele que quer viver piedosamente padecerá tribulação ou perseguição. Aquele que quer fazer verdadeiramente a palavra, a vontade de Deus, vai sofrer perseguição. Nos dias do rei Saul, lá no livro de 1 Samuel capítulo 17, estes gigantes apareceram e afrontaram o povo de Deus, afrontaram o exército de Israel. E quando Davi foi ao encontro dele,
Davi disse: você tem afrontado o exército do Deus vivo. E nesta vantagem física que os gigantes apareceram na terra, uns anaquins, que o texto diz para nós, que a Bíblia diz para nós, eles usavam deste artifício, desta vantagem física para extorquir e escravizar os outros povos. Em definição simples, gigante significa de enorme tamanho e geralmente muito forte ou resistente. E o texto nos diz para nós que os refaíns, os anaquins, traduzidos por forte, e de maneira geral são aqueles que, os gigantes da vida são aqueles grandes obstáculos que se projetam diante de nós para nos fazer recuar, desistir e esmorecer na vida e na fé. Então, quando eu disse no início desta primeira parte da lição, da mensagem, que eu disse: identifique o gigante da tua vida. Neste momento nós vamos entrar nesta parte onde nós identificamos alguns que nos faz esmorecer na fé, que nos faz desanimar, que nos fazem recuar, que nos fazem fechar entre nós mesmos, entre eu me fechar e ficar numa tristeza. Existem irmãos e irmãs, o gigante da tristeza. Quando você lê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus começa dizendo para nós que em muitos momentos ele vai dizer assim: bem-aventurado ou feliz. Nós vamos ter momentos de felicidades, nós vamos ter momentos de tristeza, mas o gigante que muitas das vezes se apresenta diante de nós é a tristeza. Tem pessoas que vivem uma tristeza terrível, vivem lamentando dia a dia. Muitas pessoas vivem acreditando e desacreditando, ou muitos vivem numa incredulidade terrível. Ela vê o milagre acontecer na frente dela, ela vê o livramento acontecer na frente dela, e mesmo assim ela continua arredio, incrédula. Aí com o estresse, estamos vivendo, irmãos, um período de grande estresse. Basta que você, um momento ou outro, ligue a televisão e assiste algum programa policial, você vai ver o sofrimento das famílias, o que as famílias estão passando nesses últimos dias. Muitas pessoas estão vivendo uma ansiedade, a ira, a solidão, o desânimo. Muitos enfrentando a crise que nós estamos enfrentando, se fracassando nos seus negócios, desesperados. Outras pessoas, o gigante da mágoa. Quantas pessoas não vão nos assistir, ou estamos assistindo nesta oportunidade, que tem uma vida magoada ou vive magoado? Não perdoa, não libera perdão, não pede perdão, não confessa o seu pecado, não confessa as suas dificuldades, não pede ajuda e vive magoado. A dúvida, o medo. Muitos estão na igreja, servem a Cristo. A gente observa e diz: é um crente, mas vive na dúvida se tem a certeza da sua salvação ou não, se a tua fé está arraigada ou não. Lembra do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro, quando ele estava dentro do barco no mar da Galileia, e Jesus Cristo vem ao encontro deles andando por sobre as águas, e Pedro naquele dia, naquela noite, diz assim: Senhor, manda eu ir a teu encontro andando por sobre as águas. E aí Pedro desce do barco e começa a andar por sobre as águas. E aí quando ele observa o vento, quando ele observa as ondas, o balançar da água do mar, ele começa a duvidar do que está acontecendo, ele começa a afundar, e ele clama por socorro. Jesus Cristo diz: por que duvidaste?
Muitas pessoas vivem com medo. Não tenha medo, já disse Jesus Cristo. Ele diz para nós: não tenha medo. Não tenha receio do que vai enfrentar, do que está enfrentando. Porque o nosso destino, o nosso endereço, não é o endereço físico lá na sua casa, na tua casa, mas o nosso endereço é a Jerusalém celestial. Por isso que os espias do texto bíblico ficaram com medo, porque eles confiavam exclusivamente nas suas forças. Sentimento de culpa. Se você errou, confesse o teu pecado a Deus, confesse a tua culpa a Deus e liberte-se desse sentimento de culpa. Tentação, ser tentado. A Bíblia diz que nós somos tentados todos os dias. Talvez o gigante que você esteja enfrentando nesta manhã, irmãos, é a escassez. Talvez escassez de alimento, de água, de bens materiais. Isso faz parte da vida do ser humano. Mas talvez isso faça com que te afaste de Deus, com que você seja separado de Deus, que afaste do Senhor, que blasfeme de Deus, que reclame do Senhor. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós devemos observar atentamente e veremos que todos esses sentimentos ruins ou negativos se manifestam ou se manifestaram na vida daqueles espias fracassados. E se você deixar, eles vão se manifestar na tua vida. Como é possível ver na história de Israel? Os gigantes foram muitos. Além daqueles de grande estatura, outros tentaram destruir a nação. Por exemplo, os filisteus. Esta semana eu li o livro dos Juízes. E você vai ver que por diversas vezes os filisteus eram a pedra para o povo de Israel. Você lê o livro dos Juízes, depois daquela geração que viveu com Josué morreu, cada um fazia o que bem entendia. E aí vinha a perseguição, vinha a escassez, vinha a fome, vinha a idolatria, vinha o pecado, o homem era afastado de Deus, o homem se rebelava contra Deus. Aí Deus tocava em alguém, alguém clamava, Deus levantava alguém por socorro. Passava-se um período de anos, o povo se rebelava novamente contra Deus. Mas o principal gigante só é vencido para o povo de Israel. Você conhece o texto bíblico, a história bíblica. O povo se estabelece conquista a terra, se estabelece na terra. Aí o povo clama a Deus: nós queremos um rei. Deus levanta Saul. Saul é ungido rei por Samuel. Passa-se o período de Saul. Davi se assenta ao trono. Passa o período de Davi, Salomão se assenta ao trono. Passa o período de Salomão, tem uma profecia de que o reino, depois da morte de Salomão, o reino seria dividido. O reino é dividido em duas partes. Por volta do ano 722 a.C., Isaías profetiza de que o reino, na profecia de Isaías, o reino do norte é varrido do mapa. No ano 606, 596 e 586, o reino do sul é levado para o exílio na Babilônia por causa da desobediência. E talvez o maior gigante que temos enfrentado, que a igreja tem enfrentado nesses últimos dias, é a desobediência à palavra de Deus. E este povo que foi levado para o exílio, lá eles nem aprendem de que eles estavam lá por causa da desobediência. Então, meu amado irmão e irmã, se você identificou o gigante que você tem enfrentado, o convite para você nesta manhã é: volte para a palavra de Deus. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Porque o povo de Israel era propício à idolatria, e nós não vivemos uma geração diferente também não. E isso nos aponta
para a seguinte verdade: o maior gigante da nossa vida está dentro de nós. Segundo lugar, haverá sempre gigantes em nosso caminho. Você que nos acompanha nesta manhã, talvez você está aí 30, 20, 40 anos de cristão, 50, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre houve um gigante na tua vida. É impossível chegarmos a Deus onde Deus quer que nós chegamos sem lutas. Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos fazer a leitura desse texto. Mateus capítulo 11, verso 12. Ele diz assim: cadê aqui? Deixa eu achar o texto. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de sua força apoderam-se dele. Chegarmos a Deus não é sem luta, mas tem lutas. Sem nos depararmos com os gigantes, a batalha ela é espiritual. E é uma verdade claramente ensinada nas Escrituras. Você lê lá em Efésios capítulo 6. Na evangelização, por exemplo, Jesus disse que ninguém consegue entrar na casa do homem. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Ele está falando aqui da evangelização, de ir lá onde está o trono de Satanás e trazer de lá aquelas almas que está presa lá, sem antes o amarrar em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, o cristianismo não é isento, ninguém está isento de lutas. Deus quer que estejamos preparados para todo tipo de oposição, perseguição e tribulação. Por esta razão, eu e você, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, pois ela é a espada do Espírito, já diz Efésios capítulo 6, versículo 17. Aprender e praticar a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, pois ela é a fonte de onde emana nossa ousadia e poder de Deus. Mateus 9, 29, Jesus diz: errai-vos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E devemos vigiar em todo o tempo, à semelhança de um soldado em tempo de guerra. Ignorar os gigantes, irmãos, é outra atitude errada e extremamente perigosa. Tem pessoas, tem crente, que subestima o poder do inimigo, que subestima o poder daquele que nos opõe, do opositor das nossas almas. Assim aconteceu com os judeus, com os que deixaram a escravidão do Egito e foram guiados por Deus para a terra prometida, para uma vida nova e abundante. Assim é a vida do cristão. Pela fé em Cristo, nós nascemos de novo e o Espírito Santo nos ajuda a derrotarmos o gigante, o que está dentro de nós, o velho homem, e os exteriores, a acusação do inimigo, até chegarmos à pátria celestial. Vida de facilidade é uma utopia. A vida é difícil. Depois do pecado, todo homem, toda mulher, toda família passa por dificuldade, passa por trabalho árduo, por batalha. Vida fácil não existe. Quando Josué foi indicado para ser um líder no lugar de Moisés, Deus o percebeu dentro dele, o medo. No livro de Deuteronômio, Deus vai dizer para ele: seja forte e corajoso. No livro escrito que leva o seu próprio nome, no livro de Josué, Deus vai dizer para ele: seja forte e corajoso, assim como fui com Moisés.
serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso. Deus está dizendo para nós nesta oportunidade também, irmão, irmã, o Senhor está conosco. Lá em Mateus capítulo 28, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, não podemos fugir dos gigantes, mas nós não estamos sozinhos nessa peleja. E na verdade é Deus quem tem a última análise e luta por nós. Com Cristo nós não temos o que temer. Terceiro lugar, confiando em Deus, nós vencemos o gigante da vida. Quando Deus nos manda seguir, devemos obedecê-lo sem questionar. Ao que tudo indica, meus amados irmãos, a ideia de espiar a terra de Canaã veio do próprio povo. A visão dos obstáculos falou mais alto diante deles. E eles deixaram serem influenciar pelos espias que viram tudo de ruim. A Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, mas devemos andar firmados nas promessas de Deus. A fé, você precisa ter fé. Nós não temos um termômetro para medir o tamanho da tua fé, mas você precisa ter fé. A tua fé, Jesus diz assim: se você tiver uma fé como do tamanho de um grão de mostarda, diz para este monte: lança-te do mar, e ele lançará. Na resposta de Caleb, observamos a maneira divina de derrotarmos os gigantes da vida. É preciso fazer calar a voz da dúvida. É preciso fazer calar a voz da incredulidade. É preciso fazer calar a voz do desespero e firmar nas promessas de Deus. Deus, ele tem feito promessa para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua família. Por isso que Deus mandou para que o povo não se esmorecesse antes de conquistar Jericó. Deus mandou ordenar-se ao povo que se calasse e falasse e agisse somente ao comando de Josué. Talvez o Espírito Santo está falando para você nesta manhã, irmãos. Fale menos, ore mais. Reclame menos e louve mais. Talvez Deus está dizendo para você nesta manhã: me adore mais, ouça mais a minha voz. Os gigantes, eles vão sempre existir, eles são um instrumento do diabo para criar medo e dúvida em nossos corações. Na verdade, a visão de um gigante da vida é sempre aterradora. Pode até, como eu falei, desmaiar. Ou seja, impressiona e põe em evidência a nossa pouca limitação. Mas o Senhor revela tudo de uma vez. Que nós não temos estrutura para isso. E nós precisamos confiar nele. Aquela velha história do barquinho. Por mais frágil que seja, por mais pequeno que seja e balançado pelas ondas, é dentro dele que a pessoa tem segurança, que o pescador, que o viajante tem segurança. Não existe outro meio ali no meio da água que ele tenha segurança, mas é no seu pequeno barco. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, não é um Deus pequeno, não é um Deus feito de madeira, de pedra, de pau, de escultura. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. E nele, no seu poder, nós podemos confiar e acreditar. Então, se o gigante que você tem enfrentado tem te lançado à sua frente a sua limitação, os 10 espias que foram também viram os gigantes. E eles disseram assim: nós somos como gafanhotos diante deles.
mas só caminhamos vitoriosamente, irmãos, olhando firmemente para Cristo. Por causa da nossa pouca experiência e conhecimento, olhamos para os problemas e nos tornamos os nossos problemas maiores do que realmente são. E esquecemos que Deus nunca permitirá nada além do que podemos suportar. Muitas pessoas abrem a boca e dizem assim: estou passando a prova de Jó. Eu estou sofrendo como Jó sofreu. Não. O teu sofrimento, Deus só permite aquilo que você consegue suportar. Na cruz, Jesus sofreu o sofrimento que somente Ele conseguia suportar. Em nossa dependência de Deus está o segredo para derrotarmos os gigantes da vida. Em Deus que está o segredo, irmão. Não é na palavra do pastor, não é na palavra do presbítero, não é na eloquência deste ou daquele pregador, não é na sinfonia desta ou daquela música, não é nas orações bonitas que fazemos, palavras bonitas que colocamos na oração, mas é no Senhor Jesus Cristo, no Deus da glória. E aí o segredo que está em Deus para derrotarmos estes gigantes. Davi, nós falamos dos gigantes nos dias de Saul, e tinha um lá por nome Golias, que afrontava, e para derrotar Davi diz naquelas circunstâncias: Davi, eu vou lá e vou lutar com este homem. E o rei Saul, querendo ajudar Davi, veste ele com as suas armaduras, mas nesta vestimenta Davi perde a agilidade e a sua mobilidade. Por quê? Davi não era um soldado de guerra. A estatura de Saul era maior do que a estatura de Davi. As roupas de guerra de Saul não serviam para Davi, porque cada soldado tinha a sua vestimenta. Mas Davi diz assim para ele: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E esta oração, irmãos, nós precisamos fazer também. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, nós o venceremos. Por que Davi fez isso? Fez esta oração, esta palavra? Porque ele era um jovem pastor, cuidava de ovelhas. E a Bíblia diz no texto para nós que ele o defendia as ovelhas de seu pai, dos leões, dos tigres. É por isso que ele declara: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele texto que nós fizemos a leitura, lá de Números 13, quando eles voltam para trazer a informação a respeito da terra, que os 10 espias trazem um relatório dizendo que eles não conseguiriam conquistar, Caleb declarou: certamente prevaleceremos. Veja aí no versículo 30. Certo, subamos, tomamos posse da terra, porque é certo que o venceremos. Nesta última palavra, o Espírito Santo nos ensina que, se confiarmos em Deus, Ele nos capacita, nos fortalece para vencermos o mal de qualquer natureza. Davi naquele dia enfrentou o gigante. Golias foi apenas um deles. E o segredo constante da vitória estava em permitir que Deus lutasse por meio dele. Porque ele sabia que por ele mesmo ele não conseguiria, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Deus, Ele é um fogo consumidor para exterminar os nossos inimigos. Concluindo, irmãos, nós não vamos orar. Todos nós, em algum momento, nós vamos precisar encarar e, com a graça de Deus, derrotar os nossos próprios gigantes.
A luta, ela é travada todos os dias. A luta é nossa. A luta que é somente você e Deus. A luta que é somente eu e Deus. E nós precisamos enfrentar os gigantes e derrotá-los. De alguma forma. Os gigantes da vida tentam afetar e nos prejudicar. Prejudicar a nossa família. Diminuir a nossa fé. Fazermos blasfemar de Deus, reclamar do Senhor. Fazer reclamar da igreja, falar mal desse ou daquele irmão. Tentam nos prejudicar. Mas é no nome de Jesus. Golias, naquela oportunidade, desafiou o exército de Israel. Os gigantes da terra amedrontaram os espias. Mas naquela circunstância, para Josué e Caleb, eles viram a oportunidade da vitória porque eles confiavam não nas suas forças, mas em Deus. E alguém que nem... E Davi, que nem soldado era, venceu. Mas com a preciosa ajuda de Deus. Que você, irmão e irmã, possa testemunhar a sua vitória, a sua alegria, a sua felicidade, a sua perseverança, com a ajuda preciosa do nosso Deus. Que esta palavra que o Senhor nos ministrou venha fazer efeito na nossa vida, neste momento de isolamento que nós estamos enfrentando, nós possamos vencer em Cristo Jesus. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você é uma mulher vencedora. Você é um homem vencedor. A sua família, a sua casa, o seu lar. Que o Espírito Santo repouse sobre a sua vida. Que o Espírito Santo repouse sobre a sua família. Em nome de Jesus. E que ao sairmos desta dificuldade, desta enfermidade que nós estamos enfrentando, nós possamos sair mais próximo de Deus e na certeza de que Ele está cuidando de cada um de nós. Feche os teus olhos, amados irmãos, vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, meu Deus, a Tua palavra falou para nós nesta manhã, para que nós possamos identificar os gigantes da nossa vida. Tu conheces a nossa vida, Senhor. Tu conheces a nossa casa, a nossa família, meu Pai. E muitas das vezes, ó Deus, nós somos tomados pelo medo, pela preocupação, pela angústia, pelo desânimo, pela dúvida, pela incerteza. Mas nesta manhã, Senhor, a Tua palavra diz para nós que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Na palavra do texto bíblico que fizemos a leitura, é certo que o venceremos. E em Cristo Jesus nós vamos vencer. E neste momento, ó Senhor, olha para a vida dos nossos irmãos e irmãs. Tu conheces, meu Deus, a vida de cada um deles. Talvez este irmão e esta irmã que nos acompanha nesta manhã está com seu rosto banhado em lágrimas, triste, decepcionado, angustiado. Mas, Senhor, traz alegria para esta casa, traz alegria para esta família, meu Pai. Ajuda, meu Deus, a cada um de nós a vencer a incredulidade, a vencer a doença física, emocional, a vencer as lutas dentro da família, que esta família venha a ser reestruturada, que esta família venha a ser restaurada, que dentro desta casa a comunhão, o amor, a unidade venha a ser restaurada em nome de Jesus,
e que toda a seta maligna que o inimigo tem se lançado contra esta casa, contra esta família, seja repreendido agora em nome de Jesus, que nesta oportunidade esta família seja liberta, seja abençoada para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, reportamos a Ti também, Senhor, em favor de cada irmão e de cada família da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. Ó Deus, olhe para a vida dos Teus filhos e filhas, vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, todos eles sejam abençoados por Ti, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que têm passado por esses últimos dias enfermos, meu Pai. Manifeste em nome de Jesus um milagre nesta casa, nesta vida, nesta família. E que toda enfermidade seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor. E traz a Tua bênção, meu Deus. Dê aos Teus filhos e filhas um sábado abençoado. Oramos pela vida dos presbíteros, dos diáconos, da diaconisa, pela vida do pastor Rivaldo, pela vida da sua família, pela liderança da igreja. Toma nas Tuas mãos a cada um deles, ó Pai, e cuida dos Teus filhos, Senhor. Nos ajude, meu Deus, nos dê um sábado abençoado na Tua presença. Eu oro e peço a Tua bênção e a Tua graça, agora e sempre, sobre a vida de todos. Amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos e irmãs, por este momento que passamos juntos, adorando a Deus através desta palavra. Que você tenha um sábado abençoado pelo nosso Deus. Ore por nós, que nós estamos orando por vocês. Nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Compartilhe este vídeo, mais uma vez eu peço, com seus amigos, com seus familiares. E continue nesta mesma caminhada, nesta fé em Deus. Não desista da sua fé, não desista de adorar a Deus, mas continue adorando ao Senhor. Muito obrigado.